E eu quero convidar os irmãos, então, a refletirmos nesses minutos que temos, à luz das Escrituras e do desafio que foi colocado para a nossa juventude. Eles têm um tema, esse tema acompanhou as reflexões, os encontros, o PGM que tem acontecido e funcionado virtualmente, os eventos que eles realizaram com convidados que estiveram ali nos espaços de encontro para ministrar, para falar a palavra do Senhor. E eles então propuseram um tema. O tema é inseparáveis. E o capítulo é o capítulo 8 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. E a carta que Paulo escreveu aos Romanos está entre os documentos da fé cristã com maior densidade da consciência do que quando Paulo ele é alcançado pela graça do Senhor, quando Paulo ele é encontrado pelo Senhor, ele é tocado de maneira radical. E a sua vida é então colocada nas mãos de Deus de maneira radical. Paulo, ele tinha os seus motivos, os seus valores, e em meio aos seus motivos e aos seus valores, ele seguia a sua vida de acordo com aquilo que ele considerava ser os melhores valores e aquilo que estruturava e que dava sentido à sua existência. Só que uma experiência marcou a vida de Paulo. Paulo, ele foi encontrado pelo Senhor. No ambiente da experiência evangélica, muitas vezes nós ouvimos a seguinte expressão: eu aceitei a Jesus. E algumas pessoas, quando nós conversamos, falam assim: em breve eu vou aceitar Jesus. E o que nós precisamos considerar, irmãos e irmãs, amigos, é que na verdade o que aconteceu foi o contrário. Ele que nos encontrou, Ele que nos aceitou, porque para nós é privilégio fazermos parte dessa experiência e dessa família e desse projeto de Deus. O projeto de ter para si uma família de muitos filhos e filhas parecidos com Jesus. E nesse sentido, só quem tem a ganhar somos nós. E Paulo, ele é alcançado de maneira contundente por esse Cristo. E a vida de Paulo é transformada. E a partir dessa experiência transformadora, Paulo passa então a abraçar valores do reino de Deus. Paulo tem uma experiência de abertura da sua. Seus olhos literalmente estavam cerrados, impedidos de ver a realidade de Deus. Paulo estava vinculado à experiência dos seus valores e da sua tradição religiosa. Mas aí Paulo entende o que é o poder do Evangelho. E nessa carta mesmo ele diz que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para transformar. Em um outro lugar, escrevendo aos Coríntios, que aqueles que estão em Cristo vivem a experiência de serem uma nova criatura, e que as coisas velhas ou antigas passaram e tudo se faz novo. A experiência então de transformação radical. Eles escolheram essa carta e, obrigado, Mateus, destacaram um texto dessa carta, capítulo 8, versículo 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aqui, quando nós observamos a série de palavras que Paulo conecta, elas evidenciam a dimensão da complexidade da existência e dos desafios que nós enfrentamos enquanto estamos na vida. Paulo fala de tribulação, Paulo fala de angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E essa seção da carta de Paulo é uma seção muito rica,
porque desde o início dessa sessão que nós então, na divisão das nossas Bíblias modernas em capítulos e versículos, identificamos aqui o capítulo 8, versículo 1, quando Paulo reconhece que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A partir da experiência de vivenciar Cristo na vida, nós somos marcados também por essa dimensão consciente de que não há condenação. Nós estávamos fadados à destruição total, até que Ele veio a nós. A graça transbordante se manifestou e levou esse indivíduo a reconhecer que diante do poder transformador e da obra transformadora de Cristo, nenhuma condenação há. Nós somos cercados por acusadores. Nós temos acusações externas, daqueles que todo o tempo nos cercam e querem encontrar em nós as fragilidades para sermos então denunciados. Mas ao mesmo tempo nós vivemos uma luta das denúncias internas. Quanto muitas vezes nós somos tomados por uma sensação de culpa que nos impede de dar o próximo passo e que a gente não consegue mais sonhar, a gente não consegue ver mais a realidade a partir da dimensão do Cristo. E a nossa consciência, algo que nos é próprio interno, também nos condena. E Paulo então abre essa sessão reconhecendo que nenhuma condenação há. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E Paulo vive a experiência de estar em Cristo. E ele ao mesmo tempo estimula aquela comunidade. E essa mensagem chega a mim e a você que nos assiste, meu irmão e amigo, de que não há condenação. Na carta que foi endereçada aos Colossenses, há um texto contundente que diz que o escrito da dívida, aquilo que nos era contrário, aquilo que nos acusava, ele cravou na cruz. E ele expôs publicamente aqueles que nos acusavam. O escrito da dívida foi cancelado. E quando ele abraça a vontade de Deus de redimir toda a humanidade, quando ele enfrenta a dor, o sofrimento, a vergonha, a exposição, o escárnio da cruz, ele faz isso para que eu e você tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. E Paulo inicia essa carta dizendo: nenhuma condenação há, ou melhor, essa sessão, esse capítulo 8. Mas no versículo que encerra essa sessão, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 39. Ele finaliza essa sessão dizendo que nada pode nos separar. Se de um lado ele coloca que não há condenação, ele finaliza então colocando e fechando essa série de ensinos e de estímulos para a vida, de que nada pode nos separar do amor de Deus. E a juventude então escolhe uma das perguntas, das 5 perguntas que Paulo faz. E eles escolheram então a 5ª pergunta, que diz: quem nos separará do amor de Deus? Mas antes dessas perguntas, Paulo, ele nos aponta outras questões. Ele coloca outras perguntas que antecedem essa 5ª, que foi a escolhida pela nossa juventude para ser a divisa que sustentou o seu tema. E no versículo 31 de Romanos 8, Paulo pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Do que ele já disse até aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo é alimentado pela esperança.
A esperança que faz crer que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que fez, o Deus que era, que é e que há de vir, Ele é por nós. Isso alimenta a nossa esperança. Porque, como eu disse, Paulo é alguém que vive a radicalidade da experiência com Cristo, e nessa consciência da experiência com Cristo, ele sabe que também padecerá sofrimentos. Ele terá a dimensão da glorificação que é possível para aqueles que estão em Cristo, mas ele reconhece também que nós estamos identificados com os sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo teve. Ele não é o poderoso que redime sem sofrer. Ele poderia, mas nessa economia da salvação, Ele decide enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E para que nós pudéssemos experimentar aquilo que Lutero chamou da teologia da glorificação. Não podemos pensar em uma teologia da glorificação sem pensarmos na teologia da cruz. E é o Salvador que sofre. É o Salvador que decide se doar. Decide se entregar por amor, para que toda a condenação seja cancelada, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Paulo então alude à experiência do profeta Isaías, de que de fato a humanidade é uma humanidade caída e que se distanciou do projeto de Deus, o projeto redentivo. Mas aqui, a partir do seu amor, Ele de novo vem a nós e nos faz lembrar que esse Deus é por nós. Esse Deus que julga, esse Deus que de alguma forma entende que o pecado, ele necessita de uma intervenção radical, porque ele é desastroso, os sinais estão aí, a vida humana evidencia as consequências do pecado. Se nós vivêssemos dentro do projeto desejado por Deus para o homem, não o projeto religioso, mas o projeto dessa vida nova. Porque Paulo, ele diz justamente dessa experiência do viver essa vida nova. E aí Paulo pergunta àqueles irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Paulo coloca também: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça para nós? Mas para ele foi um sofrimento, uma entrega, porque era alguém que não teve pecado. Alguém que não usou a sua boca para difamar. Alguém que não usou a sua boca para ferir. Alguém que não usou a sua boca para maltratar. Alguém que não usou a sua boca para falar mal de quem quer que fosse. Alguém que sempre usou a sua boca para abençoar. A mensagem nos lábios de Jesus era a mensagem do projeto de Deus. O mundo estava em trevas, mas a luz chegou para nós. A redenção nos alcançou, o amor nos invadiu, a graça nos abraçou. Mas ele entrega o seu filho, e se ele deu o seu único filho, Paulo questiona os irmãos: como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Em mais uma pergunta de Paulo, ele sabe que nós somos objeto de condenação, de palavras de escárnio, de pessoas que perguntam: onde está o seu Deus?
Por que você está experimentando esse sofrimento? Por que você está passando por esse vale, por essa luta, por essa dor? Onde está o seu Deus? E ao mesmo tempo nós às vezes fazemos a mesma pergunta: onde está o meu Deus? O que Paulo tem como consciência é de que aqueles que nos acusam sem razão. E a sua acusação não terá sustentação, porque nós fomos escolhidos, nós fomos separados pelo Senhor. E isso é pela graça dele, e você aí pode agradecer a Ele por isso. Agradecer ao Senhor por essa graça que te alcançou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e a graça nos invadiu. E Ele então nos trouxe vida, nos deu um novo sentido para a existência. Aprimorou a nossa consciência não para vivermos apoiados na nossa moralidade, mas para vivermos dependentes o tempo todo na obra, naquilo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que me justifica. É Deus que nos justifica. E Paulo pergunta: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Paulo então coloca essas perguntas, meus queridos irmãos, e essas perguntas elas são fundamentais porque elas ativam o nosso entendimento, para percebermos a nossa realidade em Deus, e aqui está a chave. Porque eu e você precisamos reconhecer o nosso lugar em Cristo. Muitas vezes a nossa experiência de fé e a nossa experiência de vida, ela é raquítica. Ela não é produtiva, ela não é emancipadora, ela não está emancipada, porque nós temos uma consciência limitada de quem o Senhor é. E Paulo está o tempo todo mostrando, e as Escrituras estão o tempo todo nos ensinando quem Deus é. E ao termos a consciência de quem Deus é, percebermos aquilo que Ele fez em Cristo por nós. E Ele então nos fez assentar numa realidade para além da realidade caída. Eu e você precisamos hoje renovar a nossa convicção. Convicção essa que é gerada por Ele mesmo. Porque a obra foi Ele que iniciou. Ele mesmo se entregou, Ele mesmo se doou, e a partir disso eu e você podemos então termos a nossa vida ressignificada aí nesse lugar, o lugar que Cristo mesmo nos colocou, o nosso lugar em Cristo. E nesse sentido não me permito viver uma vida banal, e nem banalizo a vida dos outros. Nesse sentido, o Senhor me convida e me desafia a valorizar a existência, a valorizar a vida e todas as coisas que Ele fez, porque há também um sentido de reconciliação de todas as coisas que Ele fez. Paulo coloca essas 5 questões. Paulo faz com que eu e você reconheçamos que no nosso lugar em Cristo não há possibilidade de uma segurança arrogante. A segurança em Cristo se dá a partir do reconhecimento daquilo que Ele mesmo fez por nós e em nós. Sendo assim, eu e você não podemos ser tomados pela soberba. Não existe lugar para o que nós ouvimos do orgulho espiritual. A gente tem uma segurança, uma consistência. O Paulo declarou: eu estou convencido que... E esse convencimento se dá por aquilo que Ele mesmo fez, e nós nos colocamos no nosso lugar, e nós então dizemos: Senhor, muito obrigado pela obra realizada em mim. Eu não era digno, eu sou indigno, sou pecador, toda a minha justiça é trapo de imundícia diante do Deus que é santo, santo, santo.
E aqui nós reconhecemos o nosso lugar. E isso nos dá segurança, como nós cantamos, que segurança sou de Jesus. Não é uma segurança arrogante, não é uma segurança acusatória, porque muitas vezes nós, quando Paulo coloca a questão de que ninguém pode nos acusar, muitas vezes nós nos envolvemos nos nossos modelos religiosos e tomamos o papel dos acusadores e acusamos pessoas e julgamos pessoas. Aqui não há lugar para isso. Aqui há lugar para essa segurança graciosa, essa segurança que é sempre agradecida. Paulo fala de corações agradecidos. Você pode aí agradecer ao Senhor. Você pode agradecer porque Ele te colocou nesse lugar de segurança, porque Ele é por nós. E quando nós então reconhecemos aquilo que Deus fez por nós e a obra de Cristo em nós, nós assumimos compromissos. Nós assumimos o compromisso com Cristo de vivermos na vida os valores do Evangelho. Não significa viver os valores preconizados por determinados grupos religiosos, mas os valores do Evangelho. E ao pensar nos valores do Evangelho, há um comprometimento radical com a vida. João, capítulo 13, versículo 1, um dos textos dos Evangelhos que mais me desafia, mostra Jesus com os seus discípulos. E a narrativa bíblica nos informa que Ele, tendo-os amado, amou-os até o fim. Isso significa compromisso. E ao pensarmos no tema inseparáveis, na consciência que temos que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos convidados e convocados a assumirmos também relações de inseparabilidade. E nesse sentido, eu sou convocado a viver com o meu irmão, com os meus irmãos, com os meus amigos, relações indissociáveis. Não há lugar mais para a porfia, para as emulações, não há lugar mais para as cisões. Ele me convida para essa unidade do ser que me leva então a viver em processo de unidade com outros. Aqui nós somos desafiados a assumirmos compromissos profundos, assumirmos compromissos profundos com o Senhor, mas assumirmos compromissos profundos com os irmãos, porque nós servimos a Deus servindo aos nossos irmãos. E nós vivemos em um tempo de banalização das relações, onde amizades são por nada canceladas, onde compromissos são por nada, as pessoas abrem mão facilmente dos seus compromissos. Um sociólogo já falecido, sinalizou o tempo, um tempo de relacionamentos líquidos, de uma vida líquida, de amores líquidos. E quando nós então somos alcançados pelo Senhor e temos a consciência do nosso lugar em Cristo, a gente aprende também a estabelecer compromissos com o outro. Compromisso que nos leva a caminhar com Ele mais uma milha. Compromisso que me leva a não desistir diante do primeiro atrito, do primeiro conflito. Compromisso que me faz perceber o Cristo que está na vida do outro, que me ensina também a ser como Cristo é. Dietrich Bonhoeffer, quando ele escreve o seu texto sobre vida em comunhão, ele sinaliza que não há plenitude da vida cristã sem essa coparticipação, nessa dimensão de uma mutualidade onde de fato nós somos unidos por esses vínculos fraternos que nos levam ao compromisso. E aqui fica a palavra para a nossa juventude, para a igreja, para mim, de restabelecermos relacionamentos saudáveis,
relacionamentos consistentes, amigos que você deixou, pessoas que você sequer tem mandado uma mensagem, feito um contato telefônico, pessoas que fizeram parte de uma construção significativa da sua existência e por essas vicissitudes da existência você deixou. A gente tem a consciência de que nada nos separará do amor de Cristo e por isso somos compelidos a vivermos numa dimensão onde os nossos vínculos precisam ser também consistentes. Recupere a amizade deixada. Recupere os amigos que você deixou no caminho por conta do primeiro enfrentamento. E aqui nós construímos em conjunto a vida. Nós abraçamos projetos comuns. E ao falarmos da nossa juventude, precisamos pensar nisso. Porque esse período que nós estamos vivendo, que já era de muitos desafios, e que com a pandemia esses desafios ainda aumentaram, há uma tendência natural a nós ficarmos o tempo todo preocupados com a nossa realidade, com os nossos compromissos, com aquilo que nos toca diretamente. Mas a vida é construída em partilha. E pode ser que você, no ativismo da sua vida, vivendo para si mesmo, o livro dos Provérbios nos informa que o solitário se levanta contra a verdadeira sabedoria. E na experiência bíblica, eu e você somos convidados a vivermos relações com o outro, inseparáveis também do outro, entendendo que a nossa vida só tem sentido quando a vida do outro tem sentido. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele identifica que o corpo de Cristo precisa estar bem, as coisas precisam estar funcionando bem. Não adianta a minha realidade estar resolvida enquanto os outros estão numa dimensão de limitação, não apenas dos elementos econômicos e dos elementos que é o básico para a vida, mas também da caminhada de fé, na experiência de crescimento espiritual. Nós precisamos viver marcados por essa visão, que é a visão do Senhor para nós, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E o texto do versículo 35, que é uma das perguntas, e a quinta pergunta que Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo viveu na vida esses enfrentamentos. Cada um ao seu tempo vive os seus enfrentamentos. Paulo reconhece que por amor a ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelha, destinadas ao matadouro. A vida é assim. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele retrata uma série de situações das mais duras e difíceis que ele enfrentou. Perigos internos, perigos externos, patrícios que perseguiam, naufrágios, apedrejado e dado como morto. Ele viveu todas essas realidades de sofrimento, e aqui está o testemunho de alguém que viveu na vida essa luta. E ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos faz saber o nosso lugar em Cristo.
a nossa posição, que Ele mesmo preparou o caminho, Ele mesmo assumiu o nosso lugar para nos colocar numa condição de inseparabilidade, porque o seu amor é muito grande. Mas esse amor que nos leva a entender que Ele é por nós, nos faz também pensar que a vida não se sustenta se não estabelecermos relações saudáveis com o outro, de uma espiritualidade saudável. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar diante do Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, essa é a consciência. Peça ao Espírito do Senhor aí, a despeito do que você esteja enfrentando, da luta que você esteja enfrentando, para que você tenha essa consciência do seu lugar em Cristo. E de que esse amor é um amor presente na vida. E que alcançados por esse amor, nós somos então movidos na direção dessas amizades, das amizades que não abandonamos diante do primeiro conflito, das amizades então que são reconstruídas, dos relacionamentos que não são banalizados. Quem está em Cristo não se permite entrar na onda da banalização da vida, da banalização dos relacionamentos, da liquidez das relações que precisam ser marcadas por vínculos profundos. E que o Senhor, Deus eterno, nos conduza como juventude da Igreja da Graça, nos conduza como Igreja Batista da Graça, e que na nossa experiência de estarmos nele, possamos viver nele, e ao estar nele e viver com ele, andarmos com os outros em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.